Voltamos com o nosso programa. É tempo de Páscoa, é tempo de passagem e é tempo da gente conhecer qual o simbolismo dessa festa em outras culturas. Eu vou conversar com o Rabino Ravi Sani sobre a Páscoa judaica. Rabino, muito tão feliz obrigado. Em recebê-lo. Muito alegre estou de participar do seu programa, que é líder de audiência, programa Mulheres. Estou muito feliz de estar aqui com vocês. E falando desse assunto, que é um assunto, acho que sempre muito necessário e agora ainda mais, não, Rabino? Exatamente. Pesach é o momento onde o povo judeu celebra a liberdade. O nosso povo ficou 210 anos escravos no Egito e Pesach é o momento que a gente celebra a libertação dos escravos, dos judeus da escravidão no Egito. Então é um momento de reflexão, um momento de travessia, um momento de passagem, tem muitos símbolos que nós iremos explicar e é um concentrado de energia espiritual que desce para o mundo nessa época. E é também um momento de alegria. Muita alegria. Porque é a libertação. Exatamente. A libertação verdadeira, não apenas física, é a libertação espiritual. Perfeito. E é uma festa regada com comidas, com bebidas, todos trazendo muita simbologia. Muita simbologia, tem muitos costumes e preceitos, começando pela matzá, que está aqui, que é o pão ázimo. A matzá é diferente do hametz, que é o pão que fermenta. Em Pesach nós não comemos hametz, porque a saída foi tão rápida, e nós agradecemos que ela foi rápida, porque precisávamos sair de lá naquele momento. Foi às pressas, não deu tempo da massa fermentar. Então esse é o pão que eles comeram na saída do Egito, o pão sem fermento, a matzá. Pegou o que tinha. Não fermentou, foi isso que saiu. A matzá, esse é o pão que nossos antepassados comeram no êxodo do Egito. Então, quantos dias dura a festa de Pesach? 7 dias. São 7 dias de festa. São 7 dias que nós nos afastamos de todo o hametz, que é o fermento. São 5 grãos que fermentam. Trigo, cevada, aveia, espelta, centeio. Tudo isso transformado em farinha, misturando com água, fermenta. Então todo o hametz e seus derivados, nós limpamos a nossa casa, não comemos nos 7 dias de Pesach e comemos a matzá. Mas a simbologia, Regina, que está por detrás de tudo isso, é que a matzá, se você vai ver os mesmos ingredientes do hametz, é água e farinha, e o pão é água e farinha. Mas não tem o fermento. Mas não tem o tempo dela fermentar. Então a diferença entre as duas coisas é o tempo. Para lembrar da urgência. A agilidade. A matzá simboliza a agilidade, a humildade, ela é simples. Já o hametz, ele fica lá parado, a massa fermenta, simboliza a preguiça, ele infla, representa o orgulho. São características que toda essa vivência, os hábitos, influenciam o nosso caráter. Sem dúvida Então todas essas vivências é para a gente refletir e se afastar das características negativas que o hametz representa, o orgulho, a preguiça. Já a matzá não, a agilidade, a humildade. E durante os 7 dias são esses os alimentos consumidos ou eles são consumidos ao longo dos dias? Todos os alimentos que não têm hametz podem ser consumidos na festa de Pesach. Por exemplo, o gefilte fish, que é um prato típico judaico, é um bolinho de peixe. Eles pegam a carpa. Minha avó fazia um gefilte fish maravilhoso. Estou olhando aqui para o gefilte fish, estou lembrando dela. Você moe com temperinhos e fica essa bolinha, você cozinha ela e põe a cenourinha em cima. É um peixe, é um prato típico judaico que os judeus da Europa comiam. Não tem hametz, pode se comer em Pesach. Qual a simbologia? A simbologia desse prato é que nas festas nós precisamos nos alegrar. E você não vai conseguir se alegrar sem encher a barriga e tomar uma boa taça de vinho. Aqui é uma comida típica judaica. É muito interessante porque a alegria faz parte da cultura judaica. Sem alegria, nós não chegaremos em lugar nenhum. A alegria nos move. E a alegria verdadeira é o autoconhecimento. A alegria verdadeira é você acordar de manhã, você ir dormir com um sonho e acordar com um propósito. Essa é a alegria verdadeira, é você dar o muito obrigado para Deus pelo privilégio de mais um dia. Perfeito. E os símbolos assim, na Queará, sim existem. Isso daqui está muito lindo. É muito lindo, é uma prataria que eu trouxe especialmente para o seu programa. Muito obrigada. Aqui a Queará é o prato da noite de Pesach. A noite de Pesach é o Seder de Pesach. É uma ordem, tem uma ordem para ser seguida. Então a ordem começa com essa simbologia, o prato do Seder. Cada item aqui é um símbolo para despertar a curiosidade das crianças. Vocês sabem que as crianças são muito curiosas, né? Uma vez um filho chegou para a mãe e falou: mamãe, de onde viemos? Filho, Deus criou Adão e Eva e nós somos descendentes deles. Mas o papai falou que nós viemos do macaco. Filho, uma coisa é a família do teu pai, outra coisa é a minha. Mas a criança, ela tem essa curiosidade, na verdade. Então, para despertar e aproveitar a noite de Pesach de uma forma pedagógica, tem os símbolos. Tem aqui, por exemplo, o maror.
a raiz forte. O que é essa raiz forte? É esse bordô? É esse bordô. Eu vou dar põe um pouquinho de beterraba para dar uma quebrada, mas se você comer, você vai sentir a ardência. E começa com esse? Não, todos os símbolos fazem parte. A gente vai usar todos eles no jantar, para despertar a curiosidade das crianças. Então, o maror é para lembrar, é uma raiz forte, para lembrar da amargura dos escravos, da escravidão, como o faraó oprimiu e o nosso povo sofreu nesses 210 anos de escravidão. As futuras gerações precisam entender que houve sofrimento, que houve um sofrimento, que houve uma travessia, que existe uma história, que existe um legado e que ser judeu é uma responsabilidade de dar continuidade a essa corrente dourada. Tá. Então, a raiz forte é para que a gente sinta um pouco da amargura e vivencie isso na pele. Tá. Você tem o haroset, por exemplo. Qual que é o haroset? É uma argamassa. Aqui você tem um patê. Esse aqui. Nozes, exatamente. Nozes, suco de uva ou vinho, maçã batida. Tudo isso lembra a argamassa que eles produziam para construir as pirâmides, os escravos. Então existe um trecho da Haggadah, Hayav Adam lirot et atzmo keilu hu yatzah miMitzrayim. Todos nós, na noite de Pesach, temos que sentir como se nós estivéssemos saindo do Egito naquele momento. Então, essas vivências influenciam. Esses hábitos vão fazer com que as crianças questionem. Por que essa noite é diferente de todas as noites, papai? Por que tem essa maror, essa amargura? Por que tem matzá, não tem o pãozinho francês que a gente come todo dia? Por que essa noite a gente come reclinado? Come reclinado? Come reclinado como homens livres. Liberdade. Por que essa noite é diferente? Então, todos esses símbolos, por exemplo, o carpaz, essa batatinha aqui, a gente mergulha na água com sal e come. Por quê? Água com sal para lembrar das lágrimas dos nossos antepassados. E por que mergulha? Para a criança perguntar. Por que está mergulhando? Por que ele faz assim? Exatamente, para despertar a curiosidade e é uma escada para o pai poder aproveitar, pedagogicamente falando, esse jantar para introduzir os valores, os conceitos. O ovo? O ovo simboliza o segundo sacrifício. No segundo templo tinham dois sacrifícios, o sacrifício de Pesach, o Korban Pesach, e o Korban Hagigah, que era o sacrifício do Hag, da festa. Então esse ovo simboliza a segunda oferenda que era trazida no Beit HaMikdash, no Templo de Jerusalém, e também o ovo é sinal de luto. É o ciclo da vida. Você vê que o ovo é redondo? É o ciclo da vida. Por quê? Na noite que cai o Seder de Pesach, é a mesma noite que vai cair naquele ano o Tisha B'Av, o 9 de Av, que é o dia que o povo de Israel, nos 4 cantos do mundo, senta de luto e chora pela destruição do templo em Jerusalém. No mundo inteiro. No mundo inteiro. No mundo inteiro. É uma cultura milenar, Regina, aqui. Estamos apresentando e compartilhando com a sua audiência. Estou muito honrada. É uma alegria. E nada melhor do que o programa Mulheres, né? Também acho. Porque as mulheres foram as protagonistas do êxodo do Egito. Todo mundo fala, a saída do Egito, o êxodo do Egito, Moisés vem na cabeça. É verdade. Moisés foi um grande protagonista, mas as mulheres também. Pega Miriam, a irmã de Moisés. Ela peitou o pai. O pai de Moisés, que era o líder, ele falou, puxa, numa situação dessa não vamos mais trazer almas para o mundo. A Miriam falou, vamos continuar. Vamos sim, vamos continuar, vamos fazer a nossa parte. E aí ele voltou, se tinha separado da sua esposa, e sabe o que nasceu desse retorno? Moisés. Então, se existe a salvação, é mérito dessa mulher, Miriam. Que ela teve esse atrevimento, corajosa, uma mulher com espírito de liderança. Rabino, e essa folha? Essa folha é outra porção de maror, que também é amarga, que a gente vai comer durante o Seder também mais uma porção de maror. A carne de pescoço? Aqui é um símbolo, você vê esse ossinho chamuscado, é o zeroa, porque é em lembrança que Deus tirou o povo de Israel do Egito, Beyad Hazaká, o Bezeroa Netuyá, com a mão forte e o braço estendido. Então é para lembrar que Deus foi muito generoso conosco. Exatamente. A essência da noite é a gratidão. E assim, e apesar de ser um momento terrível, né, de opressão e tal, de amargura, sim, a alegria faz parte. Isso está me chamando muita atenção. Exatamente, porque nós reconhecemos e apreciamos todas as bondades. Não existe mérito sem sacrifício. Não existe algo de valioso na vida que você vai conquistar sem a avodá, sem o trabalho, sem o esforço, sem o suor. Então, todo esse período que você está falando, que realmente foi um período difícil para nós, mas ele teve o seu propósito. Foi graças a esse período que nós saímos com a alegria, com todos os milagres, a abertura do mar, e recebemos os 10 mandamentos 49 dias depois no deserto. Então, a essência da noite, Regina, é a gratidão. Isso faz parte da essência de todo judeu.
O nome Yehudi, judeu, vem de Yehudá, que foi um dos filhos de Jacó, e Odaá. A mãe dele, Léa, falou, Apamodet Hashem, eu vou agradecer a Deus. A essência do Yehudi é a gratidão, é reconhecer que nada é... Você não pode deixar com que nada seja banalizado. O teu coração está batendo, você está respirando, você está enxergando. Tudo isso não pode ser desprezado, tem que ser reconhecido e apreciado. Por isso tantas bênçãos no judaísmo, né? Muitas. O que mais? Essa daqui é a taça? Essa é a taça. Ai, porque mas que prataria linda, eu trouxe Rabino. da minha casa porque o programa Mulheres, Regina, não podia ser. Você tem costumes na noite do Seder de vestir roupa nova. Inclusive eu já estou aqui com a minha roupa nova. Eu também. Da High Steel. Nós damos para as mulheres presentes nas festividades joias, roupas. Então a nossa melhor louça a gente põe na mesa do Seder para agradecer, para reconhecer, para apreciar, para celebrar. Então essa é a taça do Kiddush, que o primeiro item do Seder são 15 etapas. Kadesh, a primeira é o Kiddush. Nós santificamos a noite, através do poder da fala, da oração, com o vinho, que é a bebida mais nobre que existe, e nós santificamos a noite com o Kiddush e abrimos a noite com muita alegria e com a bebida nobre, que é o vinho. E são 4 copos de vinho durante a noite do Seder. Para cada um? Para cada um. É uma garrafa. É, exatamente. Por que vinho? Porque o vinho alegra o coração. Você toma o primeiro copo, você está alegre. O segundo, mais alegre. O terceiro, mais. Mais ainda. O quarto é o auge. Você chega na última etapa, você está emocionado de tanta alegria. Acho o máximo, acho o máximo. Rabino, e esse daqui e esse bolo lindo? Olha, eu confesso que eu entrei lá na cozinha e eu fiquei assim lembrando da minha avó, que ela fazia as comidas típicas judaicas, ela veio da Polônia. E a minha outra avó veio da Romênia. E o gefilte fish, já explicamos, aqui é o caldo de frango, o yur, a golden yur. Então tem o caldo de frango, que é uma comida típica na Europa, fazia frio. Então elas faziam o caldo com o frango, os temperos, depois peneirava e saía esse golden yur. Parece uma... Dá vontade de Dá experimentar. vontade. E o bolo? Isso é o doce, né? Pode Chocolate, ser qualquer doce. Mas esse é kasher lepessach. O que é kasher Porque lepessach? ele é apropriado para ser consumido na festa de Pessah, ou seja, não tem nenhum hametz aí dentro. Nada de fermento. Nada de hametz. Provavelmente é um bolo feito com matzá. Nada de fermento, nada que tenha os 5 grãos que fermentam que nós falamos. E o que é essa coisa muito bonita bordada? Aqui, e também esse aqui é o kugel de batata, que é um bolo de batata ralada, com temperinhos, com pimenta, com cebola. Esse é um prato típico judaico dos judeus ashkenazitas, que vieram da Europa. E é um kugel de batata. Esse é um prato típico também que foi colocado aqui para você experimentar e degustar. Vou fazer. E a sua equipe também. Vou degustar. Tá de olho, né? Esse bordado lindo aí, que eu só vejo... Esse aqui? Isso. Isso aqui é a cobertura das matzot. Veja só, nós cobrimos as matzot porque nós abençoamos sobre o vinho. E a princípio, a bênção do pão, né, que o pão de Pessah é matzá, a princípio a bênção dele é anterior à do vinho. Mas nós precisamos abrir à noite e fazer o kiddush. Então, para o pão não ficar envergonhado, a gente cobre ele. São vivências que influenciam o nosso caráter, para a gente não envergonhar o próximo, para a gente entender a gravidade de cada detalhe da nossa vida. E são 3 matzot, porque existem as divisões dentro do povo de Israel. Cohen, os sacerdotes, os levitas e os israelitas. Tá, eu vou querer provar. Na verdade, eu gostaria de provar tudo, mas eu fiquei com vontade de provar esse. Prova a matzá, que você vai ver. É o pão da fé. Como que faz assim? Ele é todo... Pode olha, morder. todo... é como inteiro? É o pão da fé. Nós fazemos uma brahá antes de comer, sobre o preceito de comer a matzá, e também a motzi lechem naaretz, que é o pão de Pessah, que é agradecendo a Deus que tirou o pão da terra. Nossa, e também alahilat matzá, pelo preceito de comer a matzá na festa de Pessah, que é uma mitzvah muito importante, é um preceito judaico muito importante. Até pela simbologia toda. E é gostoso, não? Uma delícia. E você não sente, você vai comendo e dá uma engordada depois. Mas assim, a festa de Pessah, como a gente falou, Pessah é a passagem, é a travessia. Deus saltou pelas casas dos primogênitos na última praga e fez com que os primogênitos do povo de Israel sobrevivessem a essa última praga. Só os primogênitos da... Exatamente, os primogênitos dos egípcios morreram naquela noite. Então, Pessah, a gente agradece por tudo e acho que nesse momento... Boa, Rabino. A gente está passando por uma espécie de desafio, uma espécie de teste, igual o povo de Israel teve que passar no Egito, nessa escravidão árdua. Mas eu acho que como no êxodo do Egito, o nosso povo teve que fazer essa travessia, nós também estamos fazendo a nossa travessia. Eu acho que nada é por acaso. A festa de Pessah veio a calhar agora para dar uma vitamina espiritual para todos nós,
através de toda essa vivência, através de todos esses preceitos, através de toda essa cultura, para que não seja da boca para fora, para que seja uma vivência que faça parte da nossa essência. O rei Davi, que escreveu os Salmos, ele escreve o seguinte: Gam ha'aryeh ve'tadof ikavdecha, que ele teve que enfrentar o leão e o urso. Ele teve que enfrentar um leão e enfrentar um urso. Duas feras. Duas feras, difícil. E o que ele estava querendo dizer com essa frase? Um desabafo, né? Poxa, eu tive que enfrentar o leão, eu tive que enfrentar o urso, por quê? Por que comigo? No futuro, quando o povo filisteu, liderados pelo seu general Golias, estava oprimindo e ameaçando Israel, o rei Saul e o exército israelense não estavam conseguindo lidar com eles. Aí sim o rei Davi entendeu por que Deus colocou lá atrás o leão no caminho dele, por que ele colocou lá atrás o urso no caminho dele, para ele poder acreditar em si mesmo. Se eu venci o leão, se eu venci o urso, eu vou vencer o Golias. Acreditar que ele é capaz. Então os desafios das nossas vidas, você tem que enxergar eles como uma aula que vai mostrar para você que você é capaz de tudo. Então é assim que a gente tem que enxergar os desafios e os testes e as superações diárias. Nossa, me reconfortaram, porque eu tenho pensado muito nisso. O que a gente está vendo? Parece uma praga, uma atrás da outra. Não está sendo fácil. Não. Por isso que as festividades judaicas, elas são recorrentes. Todos os anos, nessa mesma data, nós vamos comer a matzá, nós vamos comer o maror, nós vamos tomar os 4 copos de vinho. Por quê? Porque todo ano a gente precisa dessa energia. Todos os anos a gente precisa renovar os nossos conceitos, acreditar em nós mesmos, tirar o hametz, né, o orgulho e a preguiça do nosso coração, comer a matzá e absorver a agilidade e a humildade e pensar no rei Davi e acreditar em si mesmo, que assim venceremos sempre. Ai, agora que eu vi, olha o livro do Rabino. Eu vou agradecer. É o livro novo que eu trouxe no seu programa. Esse livro, Regina, é um conceito novo de literatura. É? Porque não é um livro para ser lido de uma vez só. São pílulas motivacionais diárias. Abre para você ver. Eu não posso chegar perto por causa do protocolo, mas abre aí. Eu vou abrir, mas estou sem óculos, então eu vou abrir o Rabino ler. Quer que eu abra? Vamos lá. Eu abri 35, nossas decisões. Só. Você vê aqui que aqui tem uma piada. Meu amigo Danilo Gentili fez os desenhos, que ele era cartunista, você sabe a carreira dele. Ele fez os desenhos e aqui assim, uma piada, o Carlos Eduardo Ilustra, também amigo dele, fez os desenhos. Piada é a escada para a mensagem. Por exemplo, vamos ver. Doutor, não sei o que eu tenho, eu estou me sentindo gordo, feio, careca, o que eu tenho? Você tem razão. Então isso aqui, ó, assim como aquele homem ficou indeciso, aí eu trago a mensagem daquele dia. Então sempre vem a alegria e o ensinamento. A escada, a nossa principal ferramenta de trabalho nesse mundo é a alegria, Regina. Preciso agradecer essas comidas lindas. Eu só provei o matzá. Eita, mas depois você vai provar tudo. Seguramente as comidas são da as comidas são da Urbanic Food Hall. Muito obrigado. O site é Urbanic, com C mudo mesmo, urbanic.com.br. O site deles é Espaço Urbanic underline, Rav Sani? É. Eu não entendi o Instagram. Como é que é, Rabino? Fala pra mim. O Espaço Urbanic você já falou. Agora, o Rav Sani tem as redes sociais do Instituto Rav Sani de Comunicação Motivacional. Boa. Que é o Instagram, @byravsani, BYRAVSAN de navio Y. E o site www.ravsani.com para você comprar o livro. Isso. Lá o livro está hospedado no nosso site. Sani com Y. Exatamente, SANY. Rabino, muito obrigada. Puxa, que alegria estar com você. Que alegria. Vamos marcar outros encontros. Que alegria. E eu quero que você participe do meu programa, Rav Sani Live Show, que é gravado diretamente da Hebraica de São Paulo, do Teatro Anne Frank, que é o maior clube judaico do mundo. Ah, vai ser um prazer. Você é a minha convidada, em breve. Mas aí é online? Não, presencial. Mas é todo igual nós fazemos aqui, com todo o protocolo. Mas eu vou com o maior prazer, Rabino. Com o maior prazer. Muito obrigada. Que Deus te abençoe. Amém. Amém. Que você prospere cada vez mais. Amém. Que você continue sendo esse holofote de luz, iluminando as vidas de toda essa audiência maravilhosa espalhada pelo Brasil. Muito obrigada. Muito obrigada. Hag Sameach. O que a gente responde quando fala Hag Sameach? Todarabá. 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 Ai, meu Deus do céu, que meu coração palpita e meus olhos se enchem de lágrimas. Quando a pessoa fala de verdade, bate direto no coração da gente, né? Foi isso que aconteceu.